A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é Felipe Góes. Prazerzaço ter você aqui mais uma vez comigo. E hoje nós vamos aí dando continuidade a um tema importante. Eu peço que você fique aqui comigo até o final para que a gente possa meditar na palavra de Deus, falar um pouquinho e eu tenho certeza que vai servir para você, para a tua vida. E hoje eu quero ler aqui com você no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Vamos falar hoje sobre como ser cheio do Espírito Santo. Será que ser cheio do Espírito Santo é você aí pular, você falar em línguas? Será que ser cheio do Espírito Santo é você se arrepiar no culto? Nós vamos ver hoje o que é verdadeiramente você ser cheio do Espírito Santo. E o meu desejo é que no final desse vídeo o Espírito Santo te encha, toque no seu coração e que você seja mudado pelo poder que é nele. Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito aqui com E maiúsculo, né? Significando então o Espírito Santo, tá? Paulo vai usar esse contraste entre você ficar embriagado com vinho e você ser cheio, então, do Espírito Santo, né? Então, o contraste que Paulo vai usar aqui é você estar tão cheio, né, ao ponto de você estar tão cheio ao ponto de você não estar sob influência, né? Você está sob influência total de alguém. Então, sobre essa perspectiva que Paulo vai usar. Então, você ser embriagado, né? Não ser embriagado com vinho, em que há contenda, mas encher do Espírito Santo. Então, é você não estar, né, sob influência de alguém, de algo, mas sim do próprio Espírito Santo, tá? O termo aqui também utilizado é enchei-vos, tá? Ele é um presente contínuo, ou seja, tá aqui, ó. O que está dizendo aqui é continue cheio. Então não é algo para agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não é algo momentâneo, e sim diário. Você precisa estar se enchendo todos os dias, todo momento. É algo contínuo. Fui na igreja domingo, o culto foi uma maravilha, o culto foi uma bênção, Deus honrou, Deus encheu, o vaso, né, rodou tudo. Amém. Segunda-feira que nós vamos ver se ele está cheio ou não, porque isso é contínuo, né? Todos os dias, todo momento, nós estamos falando aí de você ser cheio do Espírito Santo. E também o verbo aqui, ele está no imperativo, ou seja, não é algo opcional, né? Sejam cheios. Paulo está dando aqui, através do Senhor, uma ordenança para cada um de nós. Não tem outra opção, não existe o que fazer. O que nós temos que fazer é ser cheios do Espírito Santo. Eu quero ler com você aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, vai dizer assim: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito, né? O Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos do Senhor o Espírito Santo. Então ele vem habitar, né? Ele vem morar em nós recebemos o Espírito Santo e glória a Deus por isso. Só que a gente tem que entender que existe uma palavra que chama plenitude, que é total. Então, quando o Espírito habita em nós, ele tem que estar completamente em nós. Outro texto que eu quero ler com você está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso aqui é na descida de Pentecoste, e os crentes estão lá, os apóstolos estão lá, e vão dizer o quê? Que todos foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento, eles foram cheios do Espírito Santo. Só que em Atos, também capítulo 4, vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Mais uma vez, 2 capítulos depois, você vai ver o mesmo Pedro que antes, lá em Pentecoste, já tinha recebido o Espírito Santo. Agora, ele continua cheio do Espírito Santo,
também no capítulo 4, mostrando mais uma vez que nós devemos estar numa certa constância para o Espírito Santo. Então, você aceitou a fé tem pouco tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, não importa. Essa constância de ser cheio do Espírito Santo vai com você até a sua morte, até a sua partida. Quando eu recebo essa presença do Espírito Santo, desde o início da minha conversão, e isso vai continuando comigo, nós conseguimos ver, nós conseguimos olhar e ver mudanças, ver algo forte, né? Ver as coisas acontecendo com a gente. Então eu vou voltar lá para o livro de Efésios, capítulo 5, que vai dizer assim, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ao 19 vai dizer assim, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando no Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo, no vosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos aos outros, tal. Olha o que o texto vai dizendo. Quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos cheios de Deus, automaticamente, o que tem em nossa boca? Salmos, hinos, canções, cânticos, não do mundo, mas cânticos espiritual. Então, quando nós olhamos uma pessoa cheia de Deus, qual a característica que nós vemos numa pessoa cheia de Deus? Salmos. Qual a característica que nós vemos numa pessoa cheia de Deus? Ele se alegra. Tem cântico. Tem adoração em uma pessoa quando é cheia de Deus. Então, quando uma pessoa está tão cheia da presença do Mestre, ele consegue cantar, ele consegue adorar. Dentro de um culto, dentro do movimento agora de um culto, dentro do movimento de 2 horas lá de culto que você vai para a sua igreja, aquele é o momento que você tem, para adoração, para busca, para consagrar a sua vida, para adorar a sua vida, né? E é triste a gente ver alguns cultos, por exemplo, que a gente tá lá no culto em adoração a Deus, né? Enquanto uns estão adorando, os outros estão lá achando que estão, né, qualquer lugar, menos no ambiente de adoração. Enquanto, né, o ambiente que está propício ali para adoração, para canto, porque se você está cheio de Deus, irmãos, se você está cheio da presença de Deus, você vai querer cantar, você vai querer adorar, você vai querer falar, você vai querer salmodiar. Se você está cheio de Deus, você vai querer. Atos capítulo 4, versículo de número 9. Atos capítulo 4, versículo de número 9. Você está aí? Atos capítulo 4, versículo de número 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício, Atos capítulo 4, versículo 31, vai dizer assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a condição e a ousadia de falar e de ministrar a palavra. Quando nós temos o Espírito Santo e quando nós estamos tão cheios do Espírito Santo, nós temos as condições para proclamar e para anunciar esse evangelho, não, irmão, de forma simples não, mas de forma ousada, a palavra de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito. E percebam que aqui é o fruto, não os frutos. Sempre quando a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, a gente compara com a laranja, né? Ou com a mexerica, ou com o que mais? Tangerina, pocã, não sei como é que você fala aí, mas a gente compara que ali é um fruto só com vários gomos, né? E não tem como você falar do fruto em si e separá-los, né? Então, quando você é cheio do Espírito Santo, na realidade você anda com o fruto.
tem os 9 dentro de você. Não há como separar isso de você. Não há como se distanciar isso de você. O Espírito Santo que habita em nós, há dentro de nós esse fruto que ele impõe em cada um de nós. Ser cheio do Espírito Santo é a gente não ter espaço para nada desse mundo. Enquanto você der espaço dentro de você para coisas banais desse mundo, você vai ser preenchido com tudo que não presta, com tudo que não vem de Deus. Mas quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você se enche do Senhor, não sobra espaço, não sobra outra coisa, não sobra espaço para o diabo colocar nada dentro de você, na sua vida e no seu dia a dia. Queridos, eu quero orar com você nesse momento, quero abençoar a sua vida, quero nesse momento, junto com você, pedir para que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser cheios do Espírito, que nós possamos estar totalmente cheios da sua presença, que não há espaço para outra coisa, que não há espaço para mais nada a não ser a sua infinita presença. Você pode orar a Deus comigo agora? Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor Deus, Pai eterno, nós estamos aqui uma vez mais, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez. Te louvamos, ó Pai, pela tua bondade. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor. Deus, que possamos estar cheios da tua presença, que possamos estar cheios de ti, Senhor, nos esvaziando de nós mesmos, das nossas vontades, nosso querer e ser cheio, completamente cheio de ti. Porque quando nós estamos cheios de ti, meu Pai, não há espaço para nada. Quando nós estamos cheios de ti, não há espaço para coisas mundanas, não há espaço para coisas daqui, da terra, terrena, Pai. Quando nós estamos cheios de ti, Senhor, nós podemos viver, Senhor Jesus, de forma abençoada. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu peço que você comente, curta, compartilhe com alguém que é importante. Que Deus abençoe você, sua casa. Te agradeço muito. Até breve, querendo Deus. Valeu. Tchau. Fique com Deus.